tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma avó, eu tenho um monte de gente que precisa de mim. Eu tenho meu dever primeiro é com Deus, segundo é com a minha família, terceiro é com as pessoas. Existe uma prioridade aqui. Uhum. Então, assim, eu não tenho valor nenhum morto. Eu tenho valor vivo, fazendo um pouquinho que eu posso. Então, cara, um pouquinho que eu posso, tô formando lideranças empresariais ali, ensinando pros caras o que é aristocracia, o que é oligarquia, ensinando pros caras que dinheiro não é tudo, que você deveria pegar uma percentual do teu lucro e investir em projetos sociais, e ensinar outras pessoas. Aos poucos a gente vai moldando as pessoas. Em algum momento, talvez a gente tenha uma brecha pra fazer alguma coisa. Calma, meu. Demorou 130 anos pra botar a gente nesse buraco aqui. Eu não vou tirar do dia pra noite, não. Inclusive, essa é uma grande lição que eu aprendi com o jiu-jitsu, tá? Eu sou faixa marrom do Fábio Gurgel, na Aliança. Treino jiu-jitsu há 10 anos. Mas se fizer 5 minutinhos aqui de mão livre, eu te arrebento. Vambora. Valendo quanto? O equity do Flow? Mas aí mas tá valendo tudo que tem aqui dentro, que eu gosto de briga. Lutar eu não sei não, sei brigar. Eu topo. Tá maluco? Eu topo. Bom, o cara que topou sem nem titubear, não quero mais não. Mas, cara, sem zoeira, o que eu aprendi com o jiu-jitsu é que é o seguinte: quando você chegou numa situação ruim, que é aquela que o cara tá montado, teus dois braços pra cima, tomando um abafo ali, como eu tomo direto do Fábio Gurgel, e me dá desespero. Ele me falou isso uma vez, ele falou, cara, não adianta você se espernear achando que você vai sair daí assim. Você teve que tomar muita decisão merda pra cair aí. Acho que é a mesma coisa do Brasil. A gente teve que tomar, muito obrigado, muita decisão merda pra cair onde a gente tá. A gente não vai dar um esperneio e sair daqui, entendeu? Então aos poucos, cara. Essa é uma das acho que se todo mundo entendesse isso... Thales, isso que você falou é uma verdade tão poderosa que eu acho que se a gente entendesse isso como sociedade, muita coisa melhorava. Meu sonho. Quando a gente tava trocando uma ideia esses dias aí no WhatsApp falando sobre como é ser a dinâmica de hoje... Cuidado pra gente não ser preso, né? Na hora que você vai falar. Não. Tá bom. Não. Mas você tava falando ali sobre... A gente tava falando sobre algumas coisas e aí teve uma mensagem que você faz ali uma parada que eu também acredito que seja dessa forma, que é como se distribui a, entre aspas, e de forma grosseira, opinião política da sociedade brasileira. Perfeito. Né? Então a gente tem ali um terço mais ou menos que tá de um lado, um terço Não é mais... nem um terço, é 30% de esquerda, 30% de direita e 40% de centro, que a gente chama de swing voters. Sim. E essas pessoas, elas tomam suas decisões de voto com base nos temas do momento. Na última eleição, os temas... Antes de tu embarcar total, só vou te dizer por que eu tô falando isso. Essa análise de olhar como... Cara, se a gente não ter um herói como o Bolsonaro ou como o Lula, assim, pessoal, sabe? Eu acho que a gente pode gostar das ideias, mas quando a gente pega esse conjunto e coloca num avatar, a gente perde porque a gente começa a defender tudo que esse avatar faz, que é essencialmente uma burrice, na minha opinião. Concordo plenamente, irmão. Mas aí agora tu pode continuar. Não, eu só porque pegar tinha esse a ver teu com o que eu ponto, tava falando. que eu concordo plenamente. Tanto que o que eu sempre falo para as pessoas que estão ao meu redor, eu falo assim, cara, não defenda pessoas, defenda ideias. Porque as pessoas são falhas. O homem é falho. A única pessoa que não é falha no mundo foi Jesus Cristo, nem tá aqui mais. Ele, eu defendo ele. Agora o resto eu defendo ideias. Existem ideias do Bolsonaro que eu concordo, existem ideias do Bolsonaro que eu discordo. Cara, eu vou surpreender a internet agora. Existem ideias do Lula que eu concordo. A maioria eu discordo. Natural. Por exemplo, eu concordo que o sujeito que é miserável e que tá numa espiral de pobreza, que ele tá na pobreza extrema, ele precisa de um auxílio para sair dessa espiral. Ele não tem valor pro Brasil em estar na espiral do poder. Na espiral da pobreza. Eu preciso que ele consiga comprar um sapato, se vestir melhor, se educar e arrumar um emprego. O que eu discordo da ideia que o PT implanta? Ele usa benefício social como sequestro eleitoral. Então ele mantém as pessoas ali, não na pobreza extrema, mas na pobreza, para que esse cara dependa de benefícios sociais, logo ele fala, cara, eu não vou votar em outro candidato, senão eu vou perder meu benefício social. Nessa aí você tem 50% da população brasileira hoje, produtiva, em benefício social. Isso é ruim pro país. Eu preciso que essa 50%, irmão. Tá. Eu preciso que essa pessoa ascenda. Eu preciso que ela faça um curso no Senai, que ela faça alguma profissionalizante e acenda. Eu preciso de mão de obra. Cara, você vai conversar... Pô, eu posso falar isso com propriedade, que eu tenho 77 mil empresas como cliente. Todos os setores, tamanhos e regiões são meus clientes. Não existe um só setor que eu não conheça no detalhe e tenha dados para afirmar o que eu tô falando. Então você vai falar com a turma de setor de serviço, construção civil, por exemplo, o cara fala, cara, não tem mão de obra. Não tem mais mestre de obra, não tem bom pedreiro. Não tem, tá faltando mão de obra. Então, um país onde a gente está entrando numa escassez de mão de obra,
e a gente tem 50% da população ali em benefício social, cara, isso é gravíssimo para a economia. Gravíssimo, né? Isso eu discordo. Então, essencialmente, a gente está falando que se você é uma pessoa razoável e você é uma pessoa de esquerda, é que eu nem gosto de falar de esquerda e direita, que tem 50 tons de esquerda e 50 tons de direita. Eu tô fazendo uma redução aqui para facilitar para nossa conversa, tá? Só deixar esse disclaimer aqui. Mas se você é uma pessoa de esquerda ou uma pessoa de direita, a gente discorda do como. O que a gente concorda. Por exemplo, eu não consigo imaginar uma pessoa razoável que concorda que as pessoas deveriam passar fome. Ninguém concorda com isso. A gente discorda qual é a forma de tirar essas pessoas de lá e como elas deveriam viver após isso. Acabei de dar um exemplo aqui. Eu não consigo imaginar qualquer pessoa razoável que concorda que uma pessoa deveria ser assaltada. Apesar da gente já ter tido declarações aí de líderes de Estado falando que tá tudo bem um cara roubar o celular pra tomar uma cervejinha. Eu não acho isso razoável, certo? Então, acho que uma pessoa razoável não concorda com isso. As pessoas discordam na forma como resolver esse problema. Uma pessoa de direita vai ter uma visão, a de esquerda vai ter outra. Tá tudo bem te discordar no como. Essa é a essência da democracia. Não quer dizer que eu gosto desse sistema, mas é a essência da democracia. O problema é quando discordar do como vira crime. E aí, voltando para minha pauta aqui, você tem 30% do Brasil de direita, 30% de esquerda e 40% que a gente chama de swing voters, né, que é meio que o centro. Na eleição passada, as pautas que levavam a votos eram pautas mais de esquerda do que de direita. Nessa eleição, quais são os temas do momento? A gente falou sobre isso, né? Segurança pública. Segurança pública primeiro. Segundo, consumo das famílias. Não é nem inflação, é consumo da família. É o malandro olhar e falar assim, pô, mano, não tô conseguindo comer frango, eu tô comendo ovo. Pô, isso é muito ruim. Né? Esse é um segundo tema. E me prometeram picanha. Esse é o segundo tema. E o terceiro tema é corrupção. Voltou a corrupção, que foi o tema que elegeu Bolsonaro. Certo? Então, assim, o que eu tô falando aqui vai contra as pesquisas, mas me cobrem. Eu acho que existe uma chance bem razoável da gente ver uma transição de governo no ano que vem para um governo mais de centro-direita ou até direita. E eu acho que, inclusive, a gente vai ver aí um merge entre o centro e a direita. Acho que o centro desembarcou da esquerda. Cara, o que eu vou dizer vai surpreender a internet. Eu acho que existe uma chance importante do Lula nem ser candidato. Dele falar, a Janja não quer que eu candidate, eu tô meio cansado, eu não quero, indica um Haddad aí e bota o cara no fogo ali. Ele só vai ser candidato se ele achar que ele vai ganhar mesmo. Se ele achar que tem uma chance razoável dele não ganhar, ele não vai ser candidato. O cara não vai queimar a biografia dele, ele não vai perder a última eleição da vida dele. De qualquer forma, quando eu olho para Brasil, quem que foi o sucessor que o Lula formou? Ninguém, né? Pois é um cara muito egóico, né? Não conseguiu formar um sucessor. Tanto que tiveram que tirar ele da cadeia, voltar ele para poder tirar o Bolsonaro do poder, porque ninguém conseguia fazer isso. Agora, e a direita? A gente tem uma geração de excelentes governadores. Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior. Cara, um cara mais de centro, mas que eu guardo do trabalho dele, o Eduardo Leite, ali do Rio Grande do Sul. Tem gente, cara, boa. Tem uma safra de governadores. O Brasil nunca teve uma safra tão boa de governadores. Tem muita gente para assumir bons governos, dentro da medida do possível, nos próximos anos. Então, 2030, cara, assim, necessariamente a gente vai ter alguém mais à direita assumindo o poder. Essa eleição de 2026 é a última eleição da esquerda. Nas próximas décadas, talvez. Porque a esquerda não formou sucessor. A esquerda tá envelhecida, cara. Esse negócio tá velho. Eles fizeram um sequestro eleitoral com os benefícios sociais. Colocaram 50% do país no benefício social. Mas isso tá velho, porque as pessoas querem ascender no poder. E eu posso afirmar isso com clareza porque eu rodo os rincões do Brasil. Eu faço kite, né? Então eu vou muito pro norte, nordeste, para cidadezinhas pequenininhas. E como eu tenho furado muita bolha, tem muita gente que me conhece. Então o motoboy me para, fala comigo. O cara do botequim me para, fala comigo. Eu troco ideia com os caras. Os caras gostam de mim. Por quê? Ele fala, pô, você é um maluco que saiu do nada, você é empreendedor, você fala uns negócios que eu concordo, tem uns negócios que eu não concordo, mas tem uns negócios que eu concordo. Então eu converso com essa turma. Quando eu converso com essa turma, o cara quer mudar de vida, irmão. Sabe, ele não quer... Ninguém quer viver em benefício social, velho. Sabe por quê? Porque, cara, imagina o seguinte, vamos ir pro outro extremo, vamos falar do herdeiro. Tá. Não do sucessor, o herdeiro. O cara que herdou uma fortuna e ele não precisa trabalhar nunca na vida. Ninguém vai conseguir viver uma vida não depressiva se ele não achar um labor. Ele tem que achar alguma coisa pra fazer, mano. Ele vai fundar um negócio dele, pode ser até um negócio mais de lifestyle, mas ele vai fundar um negócio dele. Ele vai arrumar alguma parada, ele vai, pô, sabe, fazer alguma coisa, virar um pintor. Ele tem que fazer alguma coisa, que senão ele vai cair em depressão. O dinheiro, irmão, não traz felicidade pra ninguém, isso é um fato. O que traz felicidade é a conquista. Isso mesmo vale pro outro extremo, pro cara que tá no benefício social.
As contas dele estão sendo pagas, ele tá vivendo mais ou menos, tá sobrevivendo. Mas ele não tem orgulho de estar naquele negócio ali. Ele quer conquistar, ele quer ser o exemplo pro filho dele, pô. Ele quer sair daquilo, ele quer mais, as pessoas querem mais. Sabe?